A economia das indústrias de defesa vai desde o software à aviação, dos têxteis aos moldes, das telecomunicações à metalomecânica, da alimentar à robótica. A economia de defesa é uma das áreas de maior exportação em Portugal, com um dos maiores potenciais de crescimento na nossa economia. Consigo pode crescer ainda mais. Conheça as oportunidades que o setor da defesa tem para a sua empresa em iddportugal.pt. A economia das indústrias de defesa vai desde o software à aviação, dos têxteis aos moldes, das telecomunicações à metalomecânica, da alimentar à robótica. A economia de defesa é uma das áreas de maior exportação em Portugal, com um dos maiores potenciais de crescimento na nossa economia. Consigo pode crescer ainda mais. Conheça as oportunidades que o setor da defesa tem para a sua empresa em iddportugal.pt. Nós somos uma família que viemos da África em 75, família com alicerces muito grandes. Tivemos a perda do nosso fundador da empresa em meados de 80. Para nós foi muito difícil superar tudo isto, mas conseguimos vencer com a grande força de trabalho e chegar onde ele sempre quis chegar. Nós temos um projeto que é contínuo com a Direção-Geral da Autoridade Marítima, que envolve a reparação das embarcações praticamente a nível nacional e construção de unidades novas. Temos também vários clientes, nomeadamente marítimo-turísticas, que nós fazemos reparações, portanto, barcos que vêm de Cabo Verde para cá para fazer reparações, refits ao fim de 2 anos de serviço. Neste momento a Sopromar tem os serviços todos, nós chamamos o serviço completo, desde que a embarcação entra, desde a alagem, desde a lavagem, depois o tipo da mecânica, da serralharia, faz um leque de trabalhos que abrange toda a necessidade que o barco tenha que o cliente tenha. Hoje já estamos a exportar cerca de 10% do que fazemos, portanto é exportado para países como Angola e Cabo Verde. Vamos investir um bocadinho mais também na exportação e temos outras coisas que queremos abrir, como uma loja náutica online, como temos o estoque todo para fazer, portanto para suportar isso, podemos hoje olhar para o negócio de outra maneira.
O que move esta empresa é a união de trabalho, a força de trabalho é o que move esta empresa. A economia das indústrias de defesa vai desde o software à aviação, dos têxteis aos moldes, das telecomunicações à metalomecânica, da alimentar à robótica. A economia da defesa é uma das áreas de maior exportação em Portugal, com um dos maiores potenciais de crescimento na nossa economia. Consigo pode crescer ainda mais. Conheça as oportunidades que o setor da defesa tem para a sua empresa em iddportugal.pt. EID, shaping the future in defense communications. A EID, fundada em 1983, é uma empresa privada portuguesa de alta tecnologia, detentora de vastos conhecimentos e larga experiência nos campos da eletrónica e das comunicações. A sua atividade centra-se na concepção, produção e fornecimento de equipamentos e sistemas tecnologicamente avançados e de elevadas prestações, destinados sobretudo ao mercado de defesa e segurança à escala mundial. Atuamos num mercado muito exigente que requer uma atitude de permanente inovação e temos vindo a desenvolver e a lançar no mercado com sucesso produtos sofisticados capazes de satisfazer cabalmente os requisitos dos seus clientes. Isso implica investimentos significativos em investigação e desenvolvimento para garantir que as tecnologias emergentes são consistentemente incorporadas nos novos produtos. EID, shaping the future in defense communications. A economia das indústrias de defesa vai desde o software à aviação, dos têxteis aos moldes, das telecomunicações à metalomecânica, da alimentar à robótica. A economia da defesa é uma das áreas de maior exportação em Portugal, com um dos maiores potenciais de crescimento na nossa economia. Consigo pode crescer ainda mais. Conheça as oportunidades que o setor da defesa tem para a sua empresa em iddportugal.pt. A Nautiber tem muito a ver com a história de Vila Real de Santo António, tem a ver com a tradição que sempre existiu em Vila Real de Santo António ligado ao setor da construção naval, portanto, durante muitos anos ligado ao setor da construção naval em madeira e basicamente não só a Nautiber, mas outras empresas que existiram aqui no concelho, no fundo fizeram a transição do setor da madeira para estas novas tecnologias, no fundo para a fibra de vidro. Somos conhecidos um pouco como os alfaiates da construção naval, exatamente por isso. Portanto, nós fazemos com a especificidade do cliente e isso, no fundo, permite-nos, digamos, adequar o produto exatamente àquilo que, digamos, que o armador necessita da embarcação. Trazer um pouco do meu conhecimento e adaptar as novas tecnologias à construção tradicional
e aprender também com os excelentes profissionais que nós temos na área, com a vasta experiência que eles já têm, e tentar fazer exatamente essa ligação. Trabalhamos a pesca, as embarcações de passageiros e as embarcações especiais. Quando digo embarcações especiais, são embarcações para a Brigada Fiscal, embarcações para a Marinha, a aquacultura. Eu vejo, digamos, a curto prazo, a curto e médio prazo, digamos, o mercado africano para o setor das pescas com uma importância extrema e, digamos, para as embarcações de passageiros, digamos, o mercado europeu e de alguns países emergentes, nomeadamente também do norte da África, como extremamente importante. Mas temos, no fundo, que, digamos, caminhar aqui, digamos, num outro sentido daquilo que temos caminhado até agora. A economia das indústrias de defesa vai desde o software à aviação, dos têxteis aos moldes, das telecomunicações à metalomecânica, da alimentar à robótica. A economia da defesa é uma das áreas de maior exportação em Portugal, com um dos maiores potenciais de crescimento na nossa economia. Consigo pode crescer ainda mais. Conheça as oportunidades que o setor da defesa tem para a sua empresa em iddportugal.pt. A economia das indústrias de defesa vai desde o software à aviação, dos têxteis aos moldes, das telecomunicações à metalomecânica, da alimentar à robótica. A economia da defesa é uma das áreas de maior exportação em Portugal, com um dos maiores potenciais de crescimento na nossa economia. Consigo pode crescer ainda mais. Conheça as oportunidades que o setor da defesa tem para a sua empresa em iddportugal.pt.
A economia das indústrias de defesa vai desde o software à aviação, dos têxteis aos moldes, das telecomunicações à metalomecânica, da alimentar à robótica. A economia de defesa é uma das áreas de maior exportação em Portugal, com um dos maiores potenciais de crescimento na nossa economia. Consigo pode crescer ainda mais. Conheça as oportunidades que o setor da defesa tem para a sua empresa em iddportugal.pt. A economia das indústrias de defesa vai desde o software à aviação, dos têxteis aos moldes, das telecomunicações à metalomecânica, da alimentar à robótica. A economia de defesa é uma das áreas de maior exportação em Portugal, com um dos maiores potenciais de crescimento na nossa economia. Consigo pode crescer ainda mais. Conheça as oportunidades que o setor da defesa tem para a sua empresa em iddportugal.pt.
A economia das indústrias de defesa vai desde o software à aviação, dos têxteis aos moldes, das telecomunicações à metalomecânica, da alimentar à robótica. A economia de defesa é uma das áreas de maior exportação em Portugal, com um dos maiores potenciais de crescimento na nossa economia. Consigo pode crescer ainda mais. Conheça as oportunidades que o setor da defesa tem para a sua empresa em iddportugal.pt. Let me explain my vision of the world to you. I like to work with people that set the bar high and help to shape the history of aviation. I like to be demanding, always aiming to reach further, getting it done better, and accomplishing goals faster. I like to connect the dots, linking people and finding the exact answers. I mean, we are looking forward to the challenges ahead. This is our DNA, the core of a brand that also stands for a family. This is OGMA's DNA. Here at OGMA, we stand for some core values that have driven us for almost a century. The value of ethics, of knowledge, teamwork, quality and customer satisfaction. That's what enables us to embrace every challenge on time, on budget and on site. At OGMA, we have a mission to provide premium services for aircraft from all around the globe. We offer maintenance and repair programs for a wide range of aircraft, as well as engines and components. Moreover, we also comprise building skills in aerostructures manufacturing. In a global and highly competitive world, we are a selected MRO service center and aerostructures manufacturer for several major players due to our vast experience and competitiveness. With Embraer as a major shareholder, OGMA keeps growing its portfolio of services and customers and is today one of the most comprehensive service centers in the world for commercial and executive aviation along with military aircraft. We are also proud to be an authorized maintenance center for some of the Rolls-Royce engines, both turbofan and turboprop. Our success relies on expansion built on internal motivation, with a sharp focus on customer satisfaction, addressing every aircraft with all our passion, care and commitment. For decades, OGMA has been branding thousands of aircraft with its seal of quality, helping to ensure safe journeys and the success of rescue and humanitarian missions. From aircraft maintenance to engine service and components, to aerostructures manufacturing, OGMA keeps pushing the boundaries and embracing new challenges. Propelled by the will of change, we target new markets and opportunities, setting new benchmarks and establishing new service and production strategies. We are guided by a solid corporate excellence program built on lean philosophies and Kaizen techniques, helping us to get extended human resource optimization and continuous processes improvement combined with green thinking and social responsibility. Here at OGMA, while embracing change, we thrive while building a legacy driven by the spirit and the values that have been shaping our company since 1918. Today, in one of the most demanding and competitive global markets, OGMA has set a well-defined course towards the future, supported by a history of excellence over almost a century. Based on solid foundations, our flag keeps flying through the winds of change, aiming higher day after day, because every project that we care for is always the most important in the world if we embrace it together. OGMA. Together, we fly
higher. A economia das indústrias de defesa vai desde o software à aviação, dos têxteis aos moldes, das telecomunicações à metalomecânica, da alimentar à robótica. A economia de defesa é uma das áreas de maior exportação em Portugal, com um dos maiores potenciais de crescimento na nossa economia. Consigo pode crescer ainda mais. Conheça as oportunidades que o setor da defesa tem para a sua empresa em iddportugal.pt. In life, it's sometimes difficult to know what's around the corner. That's why, in an unpredictable world, we build ways to expect the unexpected. Our work is depended on to avoid accidents, save money, and critically, to save lives. In a world of unknowns, even the most advanced technologies can fail. Sometimes this has very little impact. At other times, failures can affect whole cities and populations. We help to understand and pinpoint exactly where things can go wrong, to ensure they go right. Our dependable technologies ensure things move in the right direction. We take the big, the fast and the critical, and we make sure that it works safely and efficiently. Around the clock and around the world. In a digital age, data is all around us. But data is only useful if it is connected in a way that helps us to draw accurate, insightful, real-time conclusions about our lives. Unleashing the true power of data, we help global industries to make better decisions, bringing information to life. Challenges are our chance to shine, to shed light where there is darkness, to make the best better. From our pale blue dot out to the depths of space, the challenges we conquer today continue to shape tomorrow. At Critical Software, challenges are our chance to engineer the future. Critical Software, dependable technologies for critical systems. A economia das indústrias de defesa vai desde o software à aviação, dos têxteis aos moldes, das telecomunicações à metalomecânica, da alimentar à robótica. A economia de defesa é uma das áreas de maior exportação em Portugal, com um dos maiores potenciais de crescimento na nossa economia. Consigo pode crescer ainda mais. Conheça as oportunidades que o setor da defesa tem para a sua empresa em iddportugal.pt.
A economia das indústrias de defesa vai desde o software à aviação, dos têxteis aos moldes, das telecomunicações à metalomecânica, da alimentar à robótica. A economia de defesa é uma das áreas de maior exportação em Portugal, com um dos maiores potenciais de crescimento na nossa economia. Consigo pode crescer ainda mais. Conheça as oportunidades que o setor da defesa tem para a sua empresa em iddportugal.pt. A economia das indústrias de defesa vai desde o software à aviação, dos têxteis aos moldes, das telecomunicações à metalomecânica, da alimentar à robótica. A economia de defesa é uma das áreas de maior exportação em Portugal,
com um dos maiores potenciais de crescimento na nossa economia. Consigo pode crescer ainda mais. Conheça as oportunidades que o setor da defesa tem para a sua empresa em iddportugal.pt.